Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sou o pastor Giovanni, nosso trabalho está no site pastorgiovanni.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida. E nessa manhã especial, entre lá no nosso site pastorgiovanni.com. Eu tenho certeza que você tem coisas maravilhosas para aprender através desse ministério tremendo de Deus, através das nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial nessa manhã, a saúde da alma. Eu quero iniciar aqui perguntando para você como é que está a sua alma, como é que está o seu coração, como é que está a sua vida espiritual. Você tem desenvolvido um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor? É a pergunta que fica no ar e espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual nessa manhã na presença do Senhor. E nós estamos lendo aqui a epístola do apóstolo João, a terceira epístola, 3 João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. 3 João 1:1. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Gostaria de destacar esse finalzinho desse versículo, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, o testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meus filhos andam na verdade. E aí a pergunta que eu faço para você é: como é que está a sua alma? Como é que está a saúde da sua alma? É interessante que o autor aqui começa faço votos, ou seja, uma oração aqui inicial, fazendo votos, desejando. Meu irmão, a oração é um desejo santificado na vida do crente. Quanto mais nós oramos, mais nos santificamos, mais nos consagramos a Deus. Transforme, amado, os seus desejos, os seus votos em orações diante do Senhor. Ore todo dia, em todo tempo, em todo lugar. E é interessante que o desejo aqui de João é pela prosperidade do outro, pela prosperidade, aqui no caso de Gaio, ele fala por tua prosperidade. E podemos pedir, querido, tanto prosperidade para nós mesmos, como também para nossos amigos, para outros irmãos na fé, para outros crentes. Que coisa tremenda desejarmos o sucesso, desejarmos a prosperidade e desejarmos a bênção em favor de outros. Um dos sinais da saúde emocional é você se alegrar com o sucesso alheio, é você se alegrar com a prosperidade do outro, não somente com a sua. Saúde aqui é muito necessária. Além da saúde física, nós estamos no meio de uma pandemia, precisamos de saúde, precisamos de um sistema imunológico fortalecido no Senhor, uma saúde boa para enfrentarmos essas mazelas, dificuldades, lutas e problemas dos dias de hoje, mas também a saúde é necessária, tanto física quanto emocional, para que possamos desfrutar da verdadeira prosperidade no Senhor. O que adianta, ter prosperidade material se não houver também saúde física e saúde emocional? E o autor aqui fala esse termo, ele usa assim como é próspera a tua alma. Olha que coisa tremenda. Será que a tua alma é próspera? Será que a tua vida interior é próspera no Senhor? E é isso que nós procuramos de alguma maneira contribuir todos os dias através do Facebook, através das nossas lives. Nosso objetivo aqui é, na sua vida, ter o mesmo que Gaio tinha reconhecido aqui pelo apóstolo João. A saúde espiritual de Gaio aqui tornou-se um padrão de prosperidade interior que também acaba refletindo no exterior. Que a nossa prosperidade, irmão, brote de dentro para fora, assim como o Gaio, do interior para o nosso exterior. Ousemos orar desse modo, em favor de outras pessoas, em favor dos nossos amigos, em favor dos nossos familiares, em favor dos nossos irmãos. Primeiro destaque que nós gostaríamos de dar aqui: os sintomas de uma saúde precária. Os sintomas de uma saúde precária. Por exemplo, na saúde biológica, quando existe baixa temperatura, mornidão é um sinal que não está bem o seu organismo.
Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando a nossa temperatura espiritual baixa, né, a nossa fé começa a declinar, isso é um mau sinal na nossa vida espiritual. Na fé, sem fé, meu irmão, não se consegue nada na vida cristã. Por isso precisamos ter uma fé sadia, uma fé equilibrada, uma fé bíblica. Outra característica do mundo natural que repercute no mundo espiritual, por exemplo, no mundo natural, quando o seu coração está contraído, né, endurecido, enfraquecido, afeta toda a tua parte biológica. No mundo espiritual também, quando o teu coração está contraído, por exemplo, você não exerce generosidade, misericórdia em favor de outros, é insensível, é intolerante, é porque a sua vida espiritual não está bem, a sua alma não está próspera, né? Tem gente que corta todos aqueles que não seguem detalhadamente os seus padrões, o seu jeito, quer que todo mundo seja do jeito que ele acha que ele tem que ser, uma pessoa às vezes perfeccionista, uma pessoa exagerada com relação a outras pessoas, nos seus relacionamentos. Meu irmão, se nós não amarmos os nossos irmãos, algo de errado não está no outro, está em nós. E precisamos de prosperidade na alma e não um coração retraído, endurecido, contraído. Assim como um apetite fraco, né, afeta a nossa saúde biológica, física, em relação à fé é a mesma coisa. Se nós não tivermos apetite pelas coisas de Deus, pelo alimento espiritual, algo de ruim está acontecendo na nossa vida. Precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, precisamos nos alimentar todo dia através da oração, da adoração, das disciplinas espirituais, que são 6 delas. Primeiro, a oração. Segundo, a adoração. Terceiro, meditação na palavra. Quarto, jejum. Quinta, disciplina espiritual, a comunhão com os irmãos. E a sexta, o serviço aos santos, o servir às pessoas. São as 6 disciplinas espirituais para que nós não murchemos na fé, para que nós não nos tornemos fracos, frágeis na fé, mas sim possamos crescer de maneira pujante na nossa vida espiritual. Outra característica do mundo físico que repercute, né, que tem relação com o mundo espiritual, é a dificuldade de respirar. Quando, por exemplo, você tem alguma, pode ter certeza que algo de ruim está acontecendo na sua vida física, biológica. Então, preste atenção, no mundo espiritual a mesma coisa. Quando a oração, né, que é a respiração da alma, se torna um dever cansativo, tudo está errado conosco, algo está errado. Nós precisamos orar, porque a oração é o fôlego da alma, a oração é o nosso respirar da vida interior. Então temos que cuidar com tudo isso. Tudo isso são sintomas de uma saúde precária, tanto no mundo físico, como também metaforicamente, aqui simbolicamente, tem uma conotação, um simbolismo com relação à vida espiritual. Baixa temperatura, que seria a fé decaindo, coração contraído, que é o coração endurecido no mundo espiritual, um apetite fraco, quando não queremos comer, né? Trazendo para o mundo espiritual, quando você não se alimenta das disciplinas espirituais, você enfraquece na fé e pode até morrer espiritualmente. E a dificuldade de respirar, uma relação com a vida de oração. Quando você não ora, você acaba realmente vivendo uma vida frágil, fraca, enfraquecida, morna no mundo espiritual. Isso sim vai afetar, tá bom? Outra coisa, a doença na alma. Será que existem doenças na alma? Lembre-se sempre que João está falando, olha, eu quero que você seja saudável no corpo, assim como você é próspero na sua alma. Então, existe sim doenças na alma, infelizmente. A Bíblia, as Escrituras falam, né, do pecado. O pecado é a maior doença que existe na nossa alma. E, por exemplo, o pecado é chamado de diversas coisas na Bíblia Sagrada. A primeira delas o pecado é chamado de a chaga no coração, como se fosse uma enfermidade, uma doença, uma chaga no coração. Você pode ler isso em 1 Reis 8:38. Há tantas moléstias na alma como também no corpo. E o pecado é a chaga no coração. Outra coisa, a embriaguez é uma espécie de hidropsia espiritual, por exemplo. Da mesma maneira que quando a pessoa se embriaga, se altera, né, fica ali, perde o senso, o domínio próprio, da mesma maneira no mundo espiritual pode haver uma acumulação anormal
né, de lixo tóxico, de coisas tóxicas na nossa vida, assim como no mundo natural, quando você se embriaga, você acaba acumulando de forma anormal fluidos no tecido, no corpo. Também no mundo espiritual, se nós não cuidarmos, nós podemos encher nosso coração, nossa alma de toxicidade, de coisas ruins, de negatividade, de pessimismo. É assim, a embriaguez é uma hidropsia espiritual. O conformismo também, né, a acomodação na vida espiritual é uma espécie de letargia espiritual. O que é isso? O que é a letargia? A letargia é um estado mórbido, né, onde as atividades são suspensas no corpo físico e a pessoa começa a ficar afetada com tudo aquilo. No mundo espiritual é a mesma coisa. A inveja é uma espécie de cancro espiritual. O que é o cancro? Cancro é quando as células, né, malignas se reproduzem sem controle. Assim, da mesma maneira, a inveja vai se reproduzindo e crescendo dentro de você, se você não enfrentá-la, se você não abandoná-la. A luxúria é uma espécie de febre espiritual, né? Da mesma maneira que a apostasia é uma recaída espiritual. Então, todas as coisas que acontecem no mundo físico trazem também um ensinamento, uma lição no mundo espiritual. A dureza de coração é uma espécie de pedra de tropeço espiritual na nossa vida. A insensibilidade da nossa consciência é uma espécie de apoplexia espiritual, ou seja, uma espécie de derrame cerebral fulminante na nossa vida espiritual, assim como a apoplexia causa um colapso no corpo físico. No mundo espiritual a mesma coisa. Se nós formos insensíveis à nossa consciência, à voz de Deus no nosso interior, né, o nosso testemunho interior, a voz de Deus lá na nossa consciência, nós vamos acabar morrendo espiritualmente e destruindo a nossa vida interior. A insegurança de julgamento é uma espécie de paralisia espiritual. O orgulho é uma espécie de tumor espiritual. Se nós não lidarmos com ele, ele vai crescendo dentro de nós e paralisando e destruindo todas as nossas vidas e os nossos relacionamentos. A vanglória é uma espécie de coceira espiritual. Spurgeon já dizia o seguinte: muitos crentes vigorosos e abençoados foram atrofiando, definhando, tudo isso por falta de alimento espiritual adequado, ou então por nutrir-se de cinzas em vez de nutrir-se de pão. Então, seja nutrido do pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Seja nutrido todas as manhãs e final das noites, às 20 horas nós temos também uma live aqui. Seja alimentado da palavra de Deus todos os dias, para que você possa crescer em fé, de fé em fé e de glória em glória. Então, o primeiro destaque que nós trouxemos é que existem sintomas de uma saúde precária, tanto no mundo físico quanto na nossa alma, na nossa vida interior. O segundo princípio que nós aprendemos é que existe uma doença na alma humana. E essa doença, da mesma maneira que existem doenças físicas, existe uma só grande doença na alma humana, e essa doença é o pecado. Acabamos de falar sobre isso. E para terminar, será que existem meios para a recuperação? Será que existem meios para a restauração da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual, da minha vida com Deus? É claro que sim, meus irmãos. Tudo começa, é claro, com o novo nascimento, com a regeneração. Quando você entrega a sua vida e seu coração a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Primeira coisa que nós precisamos, primeiro princípio, é procurar alimento bom. Procure um bom alimento. Da mesma maneira que precisamos ter uma alimentação saudável para uma saúde plena no mundo físico, biológico, precisamos no mundo espiritual também ouvir a pregação do Evangelho, o Evangelho bíblico, o Evangelho sadio, o Evangelho baseado na Palavra de Deus. Precisamos estudar a Palavra de Deus todos os dias. Procure um bom alimento. Em primeiro lugar, é o primeiro destaque que nós trazemos como meios para nos recuperarmos na nossa vida espiritual e termos prosperidade na nossa alma. Segundo lugar, respire livremente, ou seja, não restrinja a oração, ore sempre, cresça na oração, ore em todo tempo, em todo lugar. Nós já falamos que a oração é o fôlego da alma, é a respiração da alma, é o pulmão da vida espiritual. Então respire a atmosfera do céu, não restrinja a oração,
cresça na oração, respire livremente, é o segundo princípio que nós aprendemos. O terceiro princípio, exercite-se na piedade, exercite-se na consagração, na santificação diante de Deus, ou seja, trabalhe para Deus, sirva a Deus, desenvolva-se no serviço a outras pessoas, se engajem na obra de Deus e nas coisas do Senhor. Em quarto lugar, volte ao ar nativo. O que nós queremos dizer com isso? Respire a atmosfera do Calvário, da cruz de Cristo. Lembre-se que Cristo sofreu por amor a você na cruz do Calvário e Ele quer te restaurar, te purificar, te libertar, te salvar, irmão. Outra característica, viva perto do mar, ou seja, viva na total dependência e suficiência de Deus, aleluia. Assim como muitas pessoas que estão doentes fisicamente têm que descer ao nível do mar, tem que muitas vezes, aqui espiritualmente, descer de nível, se quebrantar, se humilhar na presença de Deus. Viva na total dependência de Deus e na suficiência de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E uma antiga receita, lágrimas de arrependimento, sabe, se arrependa, ore, busque o Senhor. Quando há lágrimas de arrependimento, a cura é certa de Deus sobre a sua vida. Conserte o erro, peça perdão, abandone as práticas equivocadas. Meu irmão, nós queremos terminar com isso, que a nossa prosperidade brote para fora, de dentro para fora, assim como o galho. As palavras do apóstolo João, resumidamente, que nós falamos de hoje, é isso. Gaio, que você tenha saúde física, que você seja restaurado plenamente da sua saúde física, assim como é próspera a nossa alma. Que possamos não apenas ser saudáveis fisicamente, que o Senhor nos proteja e nos guarde em meio a essa pandemia, o nosso sistema imunológico, a nossa saúde, a nossa força, o nosso vigor, mas mais do que isso, que cuidemos da nossa alma diante de Deus, que cuidemos da nossa vida interior, da verdadeira vida, que é a vida desenvolvida na presença do Senhor. Procure bom alimento, respire livremente, ou seja, ore sem cessar. Exercite-se na piedade, na consagração ao Senhor, respire a atmosfera do Calvário, viva na total dependência de Deus e não se esqueça de se arrepender quando pisar na bola, tropeçar, errar. Quebrante-se no Senhor, reconhecendo os seus erros e voltando-se para Deus, abandonando toda e qualquer prática equivocada. Amém? Que você tenha saúde na alma, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério pastoral, entre em contato conosco. O nosso site é pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com. Nós vamos estar colocando aqui na descrição as nossas redes sociais, o nosso site, a nossa chave Pix. Se você também sentir no coração, quiser semear na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos diante da tua face. Abençoa eles nesse dia novo que se começa hoje, que a tua graça venha sobre eles, a tua unção, o teu amor, o teu poder, o teu perdão, a tua graça bendita, o poder do Espírito Santo venha sobre cada um dos meus irmãos. Eu te peço isso de todo o coração, que Jesus seja o centro, que a tua palavra seja o fundamento e que nós valorizemos, ó Deus, os relacionamentos com Deus, o relacionamento com os nossos irmãos, nossos entes queridos, os nossos familiares, e conquistemos almas lá no mundo para, ó Deus, e coloquemos essas almas aos pés de Jesus para o louvor e glória do teu nome. Ó Deus, promove saúde à nossa alma. Cura as almas feridas, ó Deus, aqueles corações que estão arrebentados, feridos, preocupados, ansiosos, atormentados, com medo, assolados em angústias, mazelas da alma. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Derrama a tua graça, a tua glória sobre os teus filhos.
Manifesta o teu poder, a tua unção, Pai, sobre cada um dos nossos queridos irmãos, aqueles que nos ouvem, Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, milagres, maravilhas, a manifestação do teu poder, do favor do Senhor, a luz do Senhor brilhando sobre eles, abençoando, prosperando, derramando ricas bênçãos no casamento, nos filhos, na família, nos netinhos, nos relacionamentos, ó Deus, em todas as coisas. Que o Senhor Jesus seja a resposta, que a tua bênção chegue, que o milagre aconteça, Pai, que a manifestação do teu poder se realize para o louvor e glória do teu nome, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Então entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça de deixar seus comentários, pedidos de oração, estaremos em oração, orando por você, pelas suas necessidades. Escreva aí qualquer pergunta, descreva de onde você está nos assistindo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, esse link, através das suas redes sociais com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, Marlene Zanquete, o Brunão Lopes, o Ronilson Beraldo, todos os nossos queridos irmãos que estão aqui ao vivo conosco, que Deus os abençoe, a Maria José Isidoro, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Um abração do pastor Giovanni, que Deus os abençoe, amém e amém.